Segundo o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, medicina integrativa é a combinação de tratamento pela medicina convencional e pelas práticas de terapias complementares. É nesse campo que encontramos a espiritualidade e sua relação com a saúde, que é o tema do nosso programa de hoje: espiritualidade, religiosidade e saúde. Seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. Espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças, o que traz vitalidade e significado para os eventos da vida. É a propensão humana para o interesse pelos outros por si mesmo. E a sociedade sempre traz uma visão muito próxima da espiritualidade com a religiosidade. Para abordar o tema religiosidade e espiritualidade, nós temos hoje aqui conosco o professor Júlio Alberto Yong-un, do Instituto de Saúde da Comunidade. Ele é doutor em saúde pública pela Fiocruz e atua em temas como arte, saúde, religião, espiritualidade e cultura. Agradeço, professor, a sua presença aqui no estúdio. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui para a gente começar a discutir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a diferença. Existe a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Bom, Jorge, eu queria agradecer você, o pessoal do projeto, a equipe toda, pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema extremamente importante. Ele ainda é pouco trabalhado, pouco discutido na academia da saúde. Outras áreas como história, psicologia, antropologia especialmente, já tem uma estrada longa de trabalhar espiritualidade e religião. Em relação à sua pergunta, eu acho extremamente importante a gente mencionar que essa categoria espiritualidade, essa nova categoria, ela somente foi possível a partir do século XX, quando uma série de processos começaram a acontecer no mundo que os cientistas e os intelectuais começaram a chamar de secularização. Quer dizer, o mundo que estava até então muito fortemente influenciado pelas igrejas, especialmente a Igreja Católica, extremamente forte, ele começou a ter um processo muito intenso de virar laico, digamos, Eles chamam de secularização. Isso somente aconteceu no início do século XX, porque você deve lembrar que se uma pessoa falasse que era espiritual, mas não era religiosa no século XIX ou XVIII, ele podia ser preso ou até morto e queimado. Tinha uma visão muito com espíritos, voltada para essa coisa de espírito, de fantasmas, coisas, demônios, coisas que eram fora a alçada da Igreja Católica, que era considerado como bruxas, não é isso? Então, a Igreja Católica no Ocidente era a que definia o que era permitido ou não. Então, tudo aquilo que não era parte do credo oficial era considerado superstição, feitiçaria, bruxaria, coisa do capeta, do demônio. Então, assim, aconteceu que muitas pessoas vivenciavam uma dimensão subjetiva, interna, que a gente chama hoje de espiritual, mas não eram necessariamente atreladas a uma determinada religião. Só que até o início do século XX ninguém falava isso porque era muito perigoso. A forma de manifestação da espiritualidade, ela pode variar de cultura para cultura? Pode falar alguma coisa para a gente? Com certeza. Eu acabei de mencionar a antropologia. A antropologia construiu boa parte da sua tradição, e aqui na UF temos uma antropologia muito boa, muito forte, em estudos sobre a religião dos povos que eles chamavam antes de primitivos. Então, os grandes estudos da antropologia, os antropólogos viajando para as ilhas distantes, para a África, para a Ásia, era tudo muito voltado para a religião. Então, a espiritualidade, ela na verdade vai assumir a forma da cultura onde ela se desenvolve, tem até a dos índios, diferente forma de manifestação, totalmente diferente. Com os pajés, a gente já percebe também outras culturas mesmo, dentro da própria igreja mesmo, que tem a igreja ortodoxa, que segue uma linha, e outra igreja católica. É interessante. E aqui a gente pode até citar, que a gente estava conversando anteriormente, que no Brasil tem um NUPES, que é um Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora, que eles trabalham de forma interdisciplinar esse tema espiritualidade, E é interessante isso.
Há estudos que comprovam que a religião ou espiritualidade está associada à saúde? Estudos existem, vários tipos de estudos epidemiológicos, acompanhamento de pacientes, né? Mas eu acho que o mais importante é que, já que a espiritualidade não necessariamente é religião, é uma coisa que qualquer ser humano, é uma dimensão profunda, interna de todo ser humano, ela necessariamente vai ser um fator positivo na forma como você encara a doença, na forma como você lida com a doença, né? Tem muitas pessoas que não são religiosas e que quando descobrem algum tipo de doença, elas têm o que a gente pode chamar uma espécie de crise religiosa, crise mística, né? E se aproximam ou de uma religião ou de uma vivência espiritual. Que isso é interessante, que algumas pessoas até se aproveitam disso, né? Já sabe que as pessoas às vezes estão em situação ruim e aí vão procurar igrejas, né, relacionando sempre essa coisa da religião a uma melhoria na sua condição de vida. Mas, como o senhor falou, existem estudos mesmo, né? Inclusive, tem até uma pesquisa que foi publicada no Jornal Americano de Medicina, da Associação Americana, né, do Jornal Médico, né, que fala que foi feito um levantamento com 2.000 médicos de diferentes especialidades e eles acreditam que a fé tem uma relação muito grande. Então, mais da metade dos médicos acreditam que há uma relação. E até o senhor mesmo como médico, é até interessante que trazer alguém da área médica para poder falar essa coisa de espiritualidade para a gente. E tem uma ligação muito grande essas pesquisas que eles fizeram, né, com mais de 4.000 pessoas, agora com os pacientes, de uma melhoria no sistema imune, assim, com preces sendo realizadas para essas pessoas. Tem um campo novo na medicina, é um campo meio de vanguarda, chamado psiconeuroimunologia, né, que mistura a parte psicológica, a parte neurológica e a imunologia, né? Então, esses estudos que você menciona, eles se aproximam desse campo. Por exemplo, pacientes com doença terminal que são acompanhados por grupos de oração, eles fizeram uma comparação. Então, eles perceberam que o grupo de oração ao pé da cama do paciente dava uma força para a sobrevida, né? Não é uma coisa que possa ser demonstrada facilmente, mas acontece, né? Agora, eles fizeram um estudo mais ousado ainda. O grupo de oração não tinha contato com o paciente, o paciente não conhecia o grupo de oração, mas de qualquer jeito influenciou. Foi essa que eu li. E aí foi interessante porque mostrou um nível de uma proteína que essa proteína estimulava o sistema imunológico. Eu achei interessante isso, porque eles não se conheciam. E, inclusive, não sei se é esse mesmo estudo que o senhor leu, eram de religiões diferentes, as pessoas que faziam preces, orações ou pensamentos positivos na melhoria daquela pessoa. Os países do primeiro mundo, especialmente a Europa e Estados Unidos, eles já têm uma estrada de mais ou menos 20 anos ou 25 anos estudando essas questões, e grandes universidades como Harvard, Johns Hopkins, elas já têm disciplinas de religião e saúde ou religião e medicina para os estudantes de graduação, que é uma coisa que aqui no Brasil ainda não temos trabalhado muito, né? Interessante. A gente sabe que pertencer a um grupo de amigos também traz um suporte social, você se sentir melhor, se sentir mais aceito, né, num grupo. Então, há uma diferença entre só ter amigos, né, que é uma coisa positiva, pertencer a um grupo de boliche, grupo de rugby, grupo de vôlei e ter uma religião? A pessoa pode ser feliz só tendo amigos? Ou... A resposta é um pouco difícil, na verdade é algo relativo. Relativo. Né? Porque assim, o ideal da religião é que você construa uma comunidade religiosa. O que é uma comunidade religiosa? Uma comunidade religiosa é um conjunto de pessoas que seriam fiéis ou crentes de um mesmo Deus, de um mesmo credo, e que tem uma vivência comunitária. Né? A vivência comunitária é uma coisa difícil de alcançar. Né? Às vezes a comunidade religiosa ela fica muito opressiva, muito regrada, muito burocrática, aí se perde. E, entretanto, muitos grupos de amigos, né? Eu gosto de citar o exemplo da roda de choro aqui em Niterói. Né? Niterói tem uma tradição de chorinho muito boa e no choro você se sente em roda, se sente à vontade e começa a improvisar a música com os parceiros. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, separando religião da espiritualidade, o chorinho, a criação da música de chorinho, ela seria uma espécie de espiritualidade coletiva, né? Nesse sentido, a amizade, o grupo de apoio dessa pessoa teria uma função parecida com o grupo religioso.
E por outro lado, tem grupo religioso que é mais regrado do que vivido, digamos. A gente sabe que foi bem interessante que nos Estados Unidos tem uma religião que eles vivem mais, né? E aí mostrou isso em alguns programas de TV aberta, e foi interessante que eles descobriram que eles viviam mais porque a igreja que eles pertencem fornecia para eles a alimentação, que era muito vegetariana, mais vegetariana. Aí a dieta que estava ligada, né, à longevidade dele, também, claro, com o lado espiritual, né? Mas eu achei interessante. A gente percebe uma ligação entre saúde mental e espiritualidade. A espiritualidade pode reduzir as chances de ser depressivo ou ter problemas psicológicos? O que o senhor acha? De novo, eu acho que nesse tema espiritualidade e religião, todas as respostas têm duas caras ou mais caras, né? Eu acho que é uma questão que depende muito da forma como a pessoa vive a religião, né? Eu participei de uma pesquisa na Fiocruz com o pessoal do Santo Daime, que é o pessoal que usa ayahuasca, aquele chá, né? A gente acompanhou várias reuniões, alguns dos pesquisadores utilizaram também. Inclusive agora nos Estados Unidos, que era proibido, né? Para quem comprovar que é da religião lá nos Estados Unidos, eles podem liberam tomar o isso. chá. É uma luta política daquele grupo, né? Mas o que eu queria comentar é que tinha muitas pessoas que tinham tido sofrimento psíquico, que a gente chama doença mental, ou então eram usuários de drogas, de álcool, e que tinham encontrado refúgio nessa religião, né? Alguns falam assim, não, ele substituiu uma droga por outra droga, né? Mas ele encontrou um grupo de apoio, encontrou uma série de coisas para se motivar na vida, um objetivo comum. Dá um suporte, né? Social. Eu acho que é interessante. Mas depende muito de como você leva, porque a gente sabe que tem grupos que levam a fanatismo, tem grupos que levam até a depressão, suicídio coletivo. As possibilidades são muitas. Né? Os extremos, né? Eles realmente na vida, nada em extremo faz bem. E o curioso é que o século XXI e o século XX são o que a gente chama a era dos extremos, né? É curioso porque tem tantas possibilidades, mas tem muito fundamentalismo hoje, né? Seja para um lado ou para outro, né? E depois de ter avançado a história, a gente, mesmo as pessoas tendo um grau de informação, mas talvez não saibam filtrar essa informação direito, ou não tenham uma visão mais crítica da realidade, acabam indo para o fanatismo. Porque, na verdade, hoje, antes, no século XX, XIX, o ideal do ser humano evoluído, sério, racional, era o cidadão. Né? E hoje o ideal é o consumidor. Né? Eu acabei de sair do shopping Plaza, que estava sem ar-condicionado, mas estava cheio de consumidores desesperados por consumir. Ontem quase que pegou fogo, as pessoas não queriam sair do shopping. Né? Meu Deus. Então, assim, vocês veem... E em relação à espiritualidade e religião, é a mesma coisa. A gente vira um consumidor. Uma coisa interessante é que no Brasil... se abrem muitas igrejas, né? Eu lembro de uma pesquisa que eu vi falando que mais de 100 igrejas eram abertas no Brasil por mês. Também se fecham muitas, mas é como se fossem empresas mesmo, que tem que ter registro, tem que ter mas o que eu acho mais interessante é que tem isenção de impostos, tem isenção de um monte de coisa que vai fazer uma função social de atender a comunidade, né? Por ações, sejam elas de cunho social, tanto de saúde como alimento aos pobres, né? Essas coisas todas. Mas a gente, na verdade, não vê muito isso. A gente vê abrindo as igrejas e essas praticamente seitas fanáticas, né? Que as pessoas acabam perdendo o juízo, infelizmente. Mas há uma forma de expressar, alguma forma de expressar a religiosidade que seja curiosa à nossa cultura? Que aí você poderia citar um exemplo para a gente? Quando eu soube dessa pergunta, eu quis trazer para vocês uma experiência pessoal. No ano 2000, eu morei em Brasília, trabalhei no Ministério da Saúde de lá e morava sozinho. E Brasília é uma cidade totalmente organizada e planejada, né? Eles têm um setor de igrejas. E eu morava do lado do setor de igrejas e na época eu pesquisava também religião, espiritualidade, né? E às noites eu saía para correr, né? Cada noite eu comecei a visitar uma igreja diferente. Né? Interessante. E era extremamente engraçado, porque do lado do padre católico tinha o protestante, do lado budista, do lado do Islã. Né? E o que eu encontrei? Que por mais estranho que seja o ritual, elas têm umas certas coisas em comum.
né? E isso que é interessante da espiritualidade. A espiritualidade, ela favorece o diálogo religioso, porque ela procura as coisas em comum que são legítimas, que estão além do poder, da estrutura burocrática, das regras, né? Então, assim, você em qualquer igreja vai encontrar pastores ou padres ou monges legais, e também vai ter desonestos. Vai ter fiéis que realmente estão mudando, evoluindo o espírito deles, e vai ter outros que você faz de conta, né? Como que chama? Água com açúcar, né? Faz parte da natureza humana. E ainda trazendo essa questão do consumismo, eu acho que a sociedade, as grandes corporações, o próprio governo, eles querem consumidores dóceis a críticos, né? Então, sai um livrinho do padre tal, vai comprar lá, que está baratinho. Sai o CD da cantora tal, você vai lá e compra, né? E o mesmo acontece com a experiência religiosa, né? Então, a espiritualidade, nesse sentido, é uma resistência do ser humano querer ter experiências legítimas, sinceras, profundas, diante de uma situação adversa que eles querem que você seja um consumidor acrítico, sem nenhum tipo de consciência crítica, né? De questionamento, né? E o brasileiro, muitas vezes, por essa carência, né, nesse espaço, né, de ter alguma coisa para suprir essa necessidade de um conforto, quando não busca drogas, álcool, vai buscar alguma religião para poder ter um apoio. E aí pode cair nessas armadilhas, né, que comumente chamados falsos profetas. Então é interessante mesmo isso. Agora a gente vai para o quadro de perguntas por e-mail. Aqui tem uma pergunta, professor, do Aldir Campos, ele é vigia de São Gonçalo. Ele pergunta o seguinte: ter uma religião ajuda a melhorar a saúde ou curar doenças? Eu acho que as perguntas do público sempre são as mais difíceis, né? Mas, seu Aldir, com certeza eu acho que, como eu já comentei, a vivência sincera, profunda de uma religião, ela vai ajudar não somente na cura ou no cuidado da doença, né? Como principalmente na prevenção, né? Mas tem pessoas que não necessariamente participam de uma religião e que são plenas de espiritualidade, e você percebe pelo brilho do olhar, porque a pessoa é otimista, ela faz bem aos outros, né? E essas pessoas, em geral, elas estão bem mais protegidas diante da doença. Uma coisa até muito interessante que o professor Júlio coloca, porque existem pesquisas que mostram que algumas áreas do nosso cérebro, ela é ativada com endorfina e serotonina, hormônios do prazer, quando a gente faz o bem ao outro. Até coloquei isso numa prova uma vez, foi bem interessante, pedi para o pessoal explicar. Não, as pessoas responderam direitinho, os alunos responderam. Mas assim, porque essa coisa é interessante, só no jornal de grande circulação. E aí era uma coisa interessante, comprovada por neurocientistas dessa área, né, que o senhor até falou, e que uma área do cérebro era estimulada. A pessoa que faz o bem, você se sente bem. Então, por isso que eu acho interessante esse tema espiritualidade, porque a pessoa tem que saber que ela tem espiritualidade, independente de ela ter uma religião. Isso tem que deixar claro. Você pode fazer bem ao próximo, você pode querer o bem do próximo, ajudar o próximo, independente da religião. A espiritualidade, ela é uma dimensão que todos os seres humanos temos, poucos exercemos, a gente não tem muita consciência sobre isso, né? Talvez pelo consumismo que o senhor mesmo já explicou. Eu acho que sim. A gente espera que o outro resolva nosso problema. Altamir Silva, ele trabalha em telemarketing de Niterói, ele quer saber o seguinte: as religiões profetizam curas de doenças, isso é possível? Isso, só tem pergunta difícil. Eu sou uma pessoa extremamente humilde em relação ao poder, digamos, de conhecimento da ciência e da medicina. Eu acho que nós construímos nossa tradição com muita vaidade, achando que a gente poderia saber tudo, né? E justamente a gente está com essa discussão se tem endorfina, se tem o cérebro, etc. Então a gente tenta trazer toda a nossa discussão para nossos termos. Mas eu acho que a medicina e a ciência em geral, elas têm limites muito grandes. Existem muitas dimensões da realidade que a gente nunca vai ter acesso, ainda bem, né? Eu acho que o ser humano, ele vai continuar sendo um grande mistério, uma coisa assim milagrosa, né? E eu não sou assim especificamente de alguma religião, mas eu fico
cada dia espantado com as coisas bacanas que eu vejo das pessoas, do ser humano. O Brasil, então, para mim, eu já estou quase 20 anos aqui, cada dia eu aprendo uma coisa maravilhosa, assim, E cada muito dia boa. vai perdendo menos o sotaque? Não, o sotaque eu até faço questão, porque as meninas gostam, aí eu acho... Mas o senhor veio de onde? Ah, eu venho de um monte de lugar, esse é outro programa já. Ah, a gente vai ter que gravar Não, eu outro sou programa. peruano, descendente de chinês, mas uma das minhas avós era índia peruana, né? Então tem umas Não, misturas. minha tataravó era índia também, então a gente está todo em casa. Inclusive a gente até pode pensar também nessa coisa do... que foi passado alguma influência para a gente também dessa coisa de estar em harmonia com a natureza, de fazer bem o próximo, coisa dos índios mesmo. Com certeza, né? Supostamente, tem uma outra pergunta da Jucimara, aposentada, o poder da fé através de uma religião poderia curar a doença? Acho que a gente já respondeu, né? Aí ele tem uma pergunta do Rogério Almeida, auxiliar de serviços gerais, a cirurgia espiritual é possível ou é uma balela? Eu acho que na medida que tem pessoas que acreditam, não existe balela. O que existe é o que o Jorge colocou, que existem alguns grupos e alguns agentes religiosos que são realmente desonestos, né? Não todos. Eu participei de algumas sessões de cirurgia espiritual na zona norte do Rio, como parte de uma pesquisa também da Fiocruz, e a gente acompanhou como pesquisador, mas também com muito respeito, muito carinho, várias cirurgias espirituais. A gente não conseguiu determinar o mecanismo físico, digamos, né? Mas que as pessoas melhoravam. Né? A gente não tem assim a vaidade de falar era sugestão, era bobagem, mas com certeza não era balela, porque tinha mais de 2.000 pessoas naquele lugar. Então, assim, balela é difícil de falar balela, né? O que a gente tem que se preocupar é se o pessoal realmente é honesto, desonesto, está explorando você, né? Ele quer você como um praticante crítico, ativo, né? Um cidadão, ou ele quer somente seu Mas dinheiro. essas Né? cirurgias, professor, que o senhor acompanhou lá na pesquisa, elas não eram invasivas, né? Eram invasivas? Tinha tudo que... Tinha corte, tinha sangue, tinha pedras, tudo que vocês é mostrado às vezes na televisão, né? E as pessoas não sentiam dor, não tinha infecção, quase não tinha cicatriz, né? Eu vi cirurgia de catarata, cirurgia de abscessos abdominais. Eu fico, interessante. ainda bem que o senhor é um médico diferente, né? Que eu fico imaginando que fosse um médico bem biologicista, você imaginando aquela coisa... Eu teria mais dinheiro. Não, mas eu acho que também você ficaria pensando, nossa, infecção, cadê essa... Quando eu fiz medicina, todo mundo queria que eu fosse cirurgião, que tinha essa habilidade, né? Mas eu me interessei muito mais em conhecer a cultura e a saúde de outros povos. Eu investi muito em viajar, em antropologia. Porque eu acho que a vivência e mostrar o ser humano é uma riqueza muito grande, né? Como o senhor mesmo falou dessa coisa de mostrar, né, a pessoa, seu mistério. Eu acho que isso também faz parte da nossa vida, né? Tem que ter um pouco de mistério, né? Pra gente viver bem. O entrevistado 5 aqui é a Márcia de Souza, ela é do Lar. Ela pergunta o seguinte: existe realmente um espírito? Há comprovação? Ou isso é apenas história devido ao medo do homem frente à finitude da morte? Outra muito difícil. De novo, eu acho assim, a ciência, a academia, a universidade, ela tem uma limitação muito grande, né, para determinadas dimensões da realidade, né? O espírito é uma dimensão que a gente não tem como falar assim. No século XIX, os primeiros kardecistas, o pessoal na França, na Inglaterra, eles pesavam os espíritos, eles faziam fotografia de espíritos, né? Até hoje tem esse tipo de práticas em alguns lugares, mas eu acho que não é por esse lado que a gente tem que se aproximar, né? De novo, eu insisto, na medida em que tem pessoas que acreditam que é uma dimensão importante na vida deles, né? Porque a gente está falando do espírito dentro de nós e o espírito ao redor de nós, no mundo, né? Porque essa pergunta da nossa dona de casa aqui, da Márcia, é interessante pelo seguinte, porque provavelmente ela viu na televisão, assim como a gente já viu, alguns relatos de pessoas que, eu saí do corpo, né? Inclusive teve um Globo Repórter que passou falando disso, que eu achei interessante, eu assisti, e aí uma pesquisa que eles estavam fazendo na USP, em São Paulo, ou Unicamp, não me lembro agora, e aí eles estavam colocando figuras em cima prateleiras em cima do leito, e depois, se as pessoas tivessem parada cardíaca ou
né, tivesse qualquer forma de sinal vital alterado ou interrompido, ele passava depois, em seguida, para uma entrevista. E as pessoas adivinhavam as figuras. Era a imagem de uma santa que estava em cima quando eu saí do meu corpo. Eu achei aquilo interessante, porque a pessoa nem sabia que tinha nada ali em cima. Então, é estranho, né? Assim... Não, é muito provável, assim, como eu te falei, nós... Agora eu estou falando desde a academia, né? Porque se você me perguntar como Júlio Pessoa, eu tenho outras opiniões. Mas estou falando desde a academia da saúde, a gente não tem como ter certezas, né? Só que, perceba bem, a atitude não tem que ser de condena ou de desprezo. A atitude tem que ser de respeito, né? E de aceitação, porque é uma coisa importante para muitas pessoas, né? É, interessante. E, em sua opinião, para a gente poder fechar o programa, como pode, a gente ficou pensando em perguntar o seguinte: como pode ser exercida pelo povo, né, a espiritualidade sem que ele seja enganado ou explorado por falsos profetas e empresas que se disfarçam por igrejas, né? Vocês reservaram a pergunta mais difícil de todas para o fim. Que é o desafio. Mas deixa eu tentar responder assim, na mesma lógica que estamos conversando. Eu acho que o mundo, hoje, ele está organizado, como a gente já conversou, para ter pessoas que sejam muito passivas, né? Aquela coisa do rebanho, aquela ovelhinha que só obedece. Nesse sentido, a espiritualidade, ela pode ser um fator de resistência importante, né? A pessoa mergulhar na própria subjetividade, na criatividade, mas a gente quer uma espiritualidade que seja crítica e não passiva, né? Aliás, só existe espiritualidade quando ela é crítica, né? É questionadora, né? E é uma espiritualidade assim esclarecida, não é uma espiritualidade assim de só obedecer aquilo que o outro fala, né? Isso é interessante, porque assim, eu sou católico, mas eu tenho minhas sérias críticas à Igreja Católica. E isso é bem claro, para mim assim fica bem claro. E é diferente, né? E por isso que é importante, o professor Júlio está falando, é o seguinte: só há espiritualidade se você tem um poder crítico e reconhecer, saber até onde é o limite, né? Porque senão você acaba sendo parte de um rebanho. Porque, como a gente falou, há espiritualidade além da religião. Pode ser na arte, pode ser na amizade, pode ser um trabalho social, pode ser como liderança comunitária. A espiritualidade é uma coisa humana, não é uma coisa assim que o divino deu para nós. Digamos, talvez, falando em termos religiosos, é a nossa parte divina que ninguém tira, né? Mas é nosso. E como é nosso, é uma responsabilidade nossa, né? Não é do pastor, não é do padre, não é do CD do padre, sei lá, não vou falar o nome, né? Nem dos livros que a gente encontra assim de autoajuda, né? Inclusive livros, o senhor poderia mostrar, né, o livro. Sim. Que o professor Júlio tem um capítulo de um livro. Um grupo de pesquisadores, dentre os quais aquele pessoal de Juiz de Fora também, publicamos este livro Espiritualidade no Trabalho em Saúde, que ele junta mais ou menos 8 a 12 trabalhos de diversos grupos no Brasil todo. Está na segunda edição, a primeira foi de 2.000 exemplares, se esgotou, a segunda é de 3.000, esperemos que acabe. Bom, a gente não ganha nada, mas assim, divulga a gente não ganha dinheiro com a livro, discussão, né? E eu tenho um capítulo aí que é justamente o único capítulo que não fala de religião, fala de arte e poesia como espiritualidade, né? Nossa, muito interessante. Então, assim, é uma questão que a gente, através desse termo espiritualidade, a gente pode ampliar e trazer para a discussão uma série de questões que acontecem, inclusive no trabalho em saúde, que é o nome do livro, né? Então fica a dica, ele acabou de ser lançado essa segunda edição, eu acho que vale a pena ler. Então, foi um grande prazer a gente ter conversado aqui com o professor Dr. Júlio Alberto, eu não sei se eu estou falando certo, Yong-Yun, é isso? No Brasil o Yong-Yun não tem problema. Não tem problema? Então o professor Yong-Yun esteve aqui do Instituto de Saúde da Comunidade e tem pesquisas nessa área de religiosidade e espiritualidade. Agradecemos a presença de você, telespectador, que nos assistiu, e até o nosso próximo programa de Espaço Aberto para a Saúde.